Aí nós temos uma pecinha de cobre do período do Brasil, Reino Unido de Portugal. Então, como a gente pode ver, um vintenzinho, né, um 20 réis, e logo abaixo do valor facial a gente tem a data entre pontos de 1821 e ainda mais abaixo a letra B, indicando a Casa Monetária da Bahia. Então, os itens básicos aí para a classificação dessa peça seria a data entre pontos, a letra monetária entre pontos e fazer a contagem dessa quantidade de pérolas que faz esse arco ligado à coroa. Então, pecinha, nesse ponto de vista, em bom estado de conservação, uma vez que esses são os elementos principais, estão bem visíveis para uma classificação. Claro que ela tem alguns desgastes, né? Tá com uma página um pouco verde demais, mas tá até em razoável estado de conservação, estando bonitinho. Então, entra na coleção. Temos aí uma interessante pecinha falsa do período. Então, como a gente pode ver, né, um LXXX, ou seja, um 80 réis, logo abaixo a data, 1821, e a letra monetária aqui parcialmente visível, provavelmente um B. Então, uma cunhagem, né, de moeda falsa aplicada sobre uma peça verdadeira. Então, eram 40 réis do Brasil Imperial, né, de 1824, cunhado na Bahia, como a gente pode ver aqui pela data e letra monetária, que foi transformado num 80. Então é interessante por, né, provar aí que as moedas do período anterior à independência continuavam circulando após o Brasil independente. Senão não faria sentido o cara fazer, né, o falsificador transformar essa moeda de 1824 numa moeda de 1821. Né? Então diversas partes aí são visíveis. Aqui a gente pode ver também uma parte do brasão do Império aí sobre as armas do Brasil, Reino Unido e Portugal. Então, pecinha interessante. Temos aí uma bonita pecinha de cobre, né, um 40 réis do reinado de Dom Pedro I. Então, datada de 1826, como a gente pode ver aqui, logo depois a letra C indicando ter sido cunhada na casa de cunhagem de Cuiabá. As pecinhas de Cuiabá um pouquinho mais difíceis de se encontrar, sobretudo sem o carimbo geral. Sua maioria receberam o carimbo adequando aí o valor dela para 10 réis em função do tamanho e peso do disco, né? Essa aqui não tem carimbo nenhum, né? Tá em bom estado de conservação aí, todas as legendas, enfim, aí as alegorias de uma forma geral bem preservadas. E possui essa batida aqui. Acredito que não seja um talho da lei, né? Uma vez que é muito superficial essa batida, seja mais aí uma batida que acabou estragando a peça em algum momento, então classificado como vandalismo. Aí nós temos uma bonita moedinha de prata do Brasil Imperial. Então, como a gente pode ver aqui, do reinado de Dom Pedro II, datada de 1861. Então, 500 réis, pecinha aí de circulação comum, feita em prata 900. Aqui do outro lado, brasão do Império do Brasil, com a legenda sobre esse signo vencerás. E aqui, pecinha serrilhada. Tá em excelente estado de conservação, né? Pouquíssimos sinais aí de circulação, né? Todo o bordo aí bem inteirinho, sem batidas, enfim. Pecinha ótima para coleção. Aí nós temos uma bonita pecinha de bronze do Brasil Imperial. Isso aqui já durante o segundo reinado, né? Datada aqui de 1869. Então a gente tem o busto de Dom Pedro II, né? Legenda. E aqui abaixo a data, de um lado a esfera armilar, né? Fazendo relação aí à grandiosidade do Império Brasileiro. E do outro lado a Cruz da Ordem de Cristo, fazendo menção aí à religião oficial de Estado. Logicamente que a liberdade religiosa era ampla aí durante o segundo reinado. Entretanto, o Estado tinha uma religião oficial, era o credo católico. Aqui do outro lado o brasão imperial e a denominação 20 réis. Pecinha em bom estado, né? Uma pecinha comum que circulou muito, mas sempre difícil de achar aí com todos os detalhes. Essa aqui é uma pecinha sem serrilha. Aí nós temos um pequeno 500 réis do Brasil republicano. Então a gente pode ver aí a legenda, Ordem e Progresso, né? Lema que embalou o movimento republicano, pautado no positivismo de Augusto Conte, o brasão da República dos Estados Unidos do Brasil, o valor 500 réis, né? Dos dois lados aí a gente tem o ramo de fumo e de café, e logo abaixo a letrinha A, aqui indicando a origem da cunhagem, uma vez que a pecinha foi cunhada na Alemanha. Aqui do outro lado a gente tem a efígie da República,
a data logo abaixo, 1913, e as estrelas representando os estados da República. Então, pecinha em prata 900, serrilhada, em excelente estado de conservação. A pecinha está bem bonita. E nós temos uma moedinha de prata do Brasil republicano. Essa aqui datada de 1922, um R$2.000, então fazendo aí a alusão, né, ao primeiro centenário da independência. Essa pecinha então é uma peça comemorativa e das de circulação comum, a única que vai ter ladeado aí o busto republicano e do Império do Brasil ao mesmo tempo. Então, pecinha bem bonita. Aqui do outro lado a gente tem Dom Pedro I e Epitácio Pessoa, então, né, o nosso pai fundador da pátria, Dom Pedro I, e o presidente do Brasil em 1922. E todas as legendas aí fazendo relação ao tema, tá, de comemoração dessa moeda. Pecinha serrilhada, né, e lembrando que agora em 2022 provavelmente teremos uma irmãzinha para essa peça aqui comemorando o bicentenário. Aí nós temos um R$8, né, então uma moedinha de prata espanhola, cunhada aí na América colonial e que por muito circulou no Brasil, né, amplamente aceita não somente no Brasil, mas em todo o mundo, né. Existem essas peças com marcas de mercadores chineses, japoneses, enfim, o dólar do período, circulação mundial. Quando a gente pega uma pecinha dessa, é sempre importante ver algumas características. Então aqui a casa de cunhagem, essa PSI quer dizer Potosí, R$8, e o PP aqui no caso é o abridor de cunho de anverso e reverso. Então pode variar, nesse caso aqui é PP, mas tem diversas outras siglas de outros gravadores. E depois aqui a gente tem o monarca, né, que é o Carolus IV, e a data. Então esses aí são os principais elementos que você deve buscar assim que você pega um reale na mão, seja de 8 ou de outros valores.